a gravação. Pronto, voltamos. Deixa eu ir lá falar para elas assim. Acessem as suas contas do Gmail e cliquem no link, por favor. Estou atento aos pedidos, mas não apareceram aqui. Pronto. Pessoal, até aqui. Tá indo? Estão acompanhando? Sim. Sim? Tá bem. Que coisa, né? Eu tô com a minha tela sendo transmitida e ainda bem que eu não tenho nenhuma mensagem no WhatsApp de conteúdo duvidoso, né? Porque vocês ficam vendo minhas mensagens do WhatsApp assim abertamente. Vamos lá. Então, entenderam a tarefa da aula 2, né? Fazer esse desenho do cérebro e dos neurônios lá. O cérebro num desenho, neurônios no outro desenho. E fazer as setinhas indicando as partes do cérebro e as partes dos neurônios que são importantes para a aprendizagem. A gente chama isso, esse tipo de desenho, de mapa conceitual. O que é o mapa conceitual? É quando eu boto no papel de forma muito visual as informações que me foram apresentadas para que eu ative. Entendem? Então eu vou pedir que vocês desenvolvam esse mapa conceitual em cima daquilo que eu trabalhei com vocês dentro das aulas de hoje e da próxima para fazerem esse desenho. Ainda digo mais, e eu acho que essa parte é bem legal. Como nós somos aqui um grupo de... Ô, Vitor. Oi, Márcia. Você quer que coloque dentro do cérebro, no caso, lobo temporal? Você quer que coloque também o cerebelo, tudo aquilo que compõe a parte mais profunda, ou só o que estava naquele primeiro vídeo que você transmitiu para a turma? Perfeito, Márcia. Eu coloquei até lá nas instruções essa questão. Os cérebros de vocês, desenhados, vão ser muito diferentes de um para o outro. Você vai colocar aquilo que você julgar pertinente colocar de forma didática. Então, você pode fazer um cérebro representado de cima, que é igual ao primeiro vídeo. Você pode colocar o cérebro com todo o sistema nervoso central, o cerebelo, a amígdala, as partes profundas. Você pode colocar só um hemisfério do cérebro, fica a critério de vocês como vocês vão desenhar esse cérebro e quais itens vocês vão contemplar. Tá certo? Perfeito, ok. Lembrem-se sempre, a gente está desenhando esse cérebro porque a gente é psicopedagoga ou psicopedagogo. Se vocês estão desenhando um cérebro para psicopedagogia, interessa muito mais para a gente que vocês demonstrem no desenho de vocês coisas relativas à aprendizagem. Foco na aprendizagem. Quer dizer, por que eu digo isso? Eu vou falar sobre o lobo frontal. O lobo frontal ele é responsável pela visão. Aí eu pego, desenho e coloco todos os pedacinhos lá do lobo frontal. Você não vai perder ponto, porque a atividade não visa isso. O que tira ponto nessa atividade de você? Bom, boa colocação. Tira ponto se, por exemplo, olhem aqui, lobo frontal. Frontal é a frente, concorda? E aí eu vou lá e desenho o cérebro e faço uma setinha lá para trás e coloco lobo frontal. Isso tiraria ponto, entendem? Porque você está identificando erradamente uma parte do cérebro. Essa é a única questão que tiraria ponto de vocês. Identificar de forma equivocada. Aí voltando à questão lá do lobo frontal, aí você identificou lá as várias minúcias dos pedacinhos do cérebro, etc, etc, para a visão. Poxa, foquem na aprendizagem. Então, foquem em partes do cérebro que trabalham a aprendizagem. Mas vocês estão livres para produzir da maneira que acharem melhor, tá certo? Ok? Ok. Ok, entendi. E essa aí, então, é a segunda atividade que vale mais 3 pontos.
A primeira, então, é produzir um trabalho de 2 páginas, falando desses conceitos que a gente está trabalhando dentro da área de neurociências. A segunda atividade é desenhar um cérebro. Vamos à aula 3. Aula 3, link para transmissão. Aí eu queria dizer a vocês que a aula de hoje, que é a aula 1, acontece das 14 em diante. Sem ser semana que vem, a próxima, a aula 2, vai acontecer das 13 em diante, no turno da tarde. Entretanto, a aula 3, a última aula, a aula do dia... Qual vai ser o dia da aula 3? 18, né? 18. A aula do dia 18 de julho, ela vai acontecer de manhã, horário da manhã, a partir das 9 horas. E aí, na aula 3, a gente vai ter como convidada a neurocientista Elizabeth Fonseca. Eu coloquei para vocês aqui o link da página que ela administra no Facebook, chamada Eu Amo Neurociências. Deixa eu mostrar a vocês, porque caso vocês queiram seguir, é uma página muito rica em discussões sobre a neurobiologia da aprendizagem. Acho útil até para vocês fazerem o trabalho de vocês e tudo mais, os trabalhos de vocês. Eu vou ampliar aqui a tela, só para vocês acompanharem juntos. Só um instante, voltamos. Então, olhem aqui. Ela coloca slides para a gente sobre material relativo à neuroaprendizagem, à neuroeducação. Ó, transtorno de personalidade. Então, as áreas do cérebro relativas a transtornos de aprendizagem, de personalidade. 5 sinais de alerta para a dislexia. Vitamina D é vital para a sobrevivência dos neurônios. Então, pegar sol ajuda as sinapses, ao funcionamento do neurônio. Como que acontece uma sinapse? Como é que os neurônios se comunicam de forma elétrica? Então, todos os dias, como que o nosso cérebro reage quando a gente ganha um like nas redes sociais? A Elizabeth, ela foi orientada pela professora Eu não posso ir. Marta Helvas. A Marta Helvas é uma ela quem trouxe, na verdade, para o Brasil os estudos em neurociência. Ela tem vários livros. Eu vi, hein, o professor? Sim? Vitor, eu vi uma, como é que fala? Um debate, ao vivo, uma live, isso. Cara, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, Marta Helves. Vi com a WAC, sei lá. A WAC editora. É, nossa, eu amei a Marta Helves. Sim, uma explicação muito, ela fala de uma maneira muito simples. Sim. Que dá para todo mundo entender, eu adorei. Se alguém tiver a oportunidade... Desculpa interrompê-la. Se alguém tiver a oportunidade de assistir alguma live ou alguma coisa, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia, né? Então, quando eu vi a live, eu falei, por acaso, foi um desses grupos da vida que eu passei e estava. Eu falei, vou assistir. Nossa, eu achei assim, ela tremenda. Fala de uma maneira simples, que dá para todo mundo entender. Eu achei muito, muito bacana mesmo. Quem tiver a oportunidade, não perca, que é muito bom. E a gente tem muito, no meio da psicopedagogia, a gente tem muito respeito pela professora Marta Helvas, pelo que ela representa para o nosso país, né? Porque lembram que eu falei, perdão aqueles que não estavam ainda na disciplina, vou retomar, né? Eu comentava muito na disciplina de atividades psicopedagógicas, e provavelmente vocês tiveram isso muito trabalhado na disciplina anterior, que foi a Introdução à Psicopedagogia, que são os pilares da psicopedagogia, que são um tripé, né, um triângulo. A gente tem o VISCA, com a epistemologia convergente, que vai juntar, né, integrar essas abordagens da psicopedagogia e da mente humana. A gente tem o Freud, com a psicanálise, que vai trabalhar como a mente humana funciona. E a gente vai ter Pichon de Rivière, que vai trabalhar com a perspectiva social. Esse é o tripé. Mas conforme o tempo foi passando e os estudos em psicopedagogia foram evoluindo, perceberam que os problemas de aprendizagem, né, as queixas de aprendizagem, elas podem ter raiz emocional, ou seja, psicológicas, mas elas também podem ter raiz biológicas, cerebrais. E aí, quando a raiz é cerebral, é o que a gente chama de distúrbio, né, distúrbio de aprendizagem.
Só que o psicopedagogo, só com a bagagem de Visca, Freud e Pichon, não consegue chegar a elementos, a ferramentas que explorem esses distúrbios. Então eu vou dizer exemplos clássicos para vocês. Vou dar um exemplo bem aleatório. Uma criança, um adolescente, ele desenvolveu um determinado comportamento de perversidade. Essa perversidade fazia com que ele atacasse animais, isso fazia com que ninguém quisesse deixar o coleguinha perto dele, enfim, N discussões. No consultório de psicopedagogia e junto com o trabalho integrado com o psicólogo, vocês não conseguem encontrar raiz emocional para isso. Não tem. Ele tem uma família estruturada dentro dos moldes do que socialmente se considera uma família, ele tem uma estrutura hierárquica bem marcada, ele não teve traumas na infância, os pais o alimentaram bem, ele tem todas essas questões bem trabalhadas. Então, qual foi o problema? Qual foi o problema desse sujeito? A raiz disso aí não é uma raiz puramente, como eu posso dizer, psicológica. Isso é uma raiz neurológica. Aí vai se fazer determinados exames próprios para se descobrir o que está de errado no cérebro dessa criança. E aí começam-se a fazer exames como tomografias computadorizadas, eletroencefalogramas, e aí já não é função mais nem do psicopedagogo, nem do psicólogo trabalhar, mas é uma função do neurologista, porque o neuro ele vai inclusive abordar essas questões usando medicamentos. Houve um caso, por exemplo, que eu vou narrar a vocês, que vocês veem lá no vídeo de introdução, é a história de um professor que era um professor norte-americano que era um amor de pessoa. Uma pessoa agradável, dedicada, cortês. Uma pessoa falava, ele pedia desculpa porque a pessoa foi interrompida por ele. Era uma pessoa muito boazinha, tratava bem as crianças, etc, etc. De uma hora para outra, esse professor, no meio da aula, começou a cantar suas alunas. De uma hora para outra, ele começou a ser, inclusive, abusado, passar a mão nas moças, era muito agressivo, então alguém falava alguma coisa, ele tirava satisfação, começou a bater nos colegas, se entregou ao alcoolismo. E, de um momento específico para outro, ele começou a sentir fortes dores de cabeça. Então, foram sequências. E aí ele foi investigar essa dor de cabeça e localizaram no cérebro dele um tumor. Então, ele tinha um tumor no cérebro e esse tumor foi operado. Por sorte, foi uma cirurgia muito minuciosa e ele sobreviveu à cirurgia e voltou ao normal, neurologicamente falando. O que aconteceu com ele depois dessa cirurgia? Ele voltou a ser uma pessoa agradável, boazinha, respeitosa. Anos depois, cerca de 5 anos depois, ele voltou a apresentar aquele comportamento estranho. Ninguém nem esperou a dor de cabeça vir. Já levaram-no para exames neurológicos. O que se constatou? Havia um novo tumor no cérebro desse professor. Ele fez a cirurgia e pronto, voltou ao normal. E aí veja só, é por isso que a gente estuda essa matéria, é por isso que a gente faz bases neurológicas da aprendizagem. Veja só, imagine você recebe uma criança no seu consultório e começa a fazer todo um trabalho voltado para a afetividade. Por que essa criança está agressiva? E aí você começa a fazer uma série de abordagens, faz a EOCA, começa a desenvolver toda uma abordagem de cunho social e familiar, coloca a culpa no pai e na mãe, deve ser alguma coisa que esse pai ou essa mãe fazem. Essa criança deve ter sofrido alguma violência. Essa criança ela deve ter sido abusada. Essa criança E, na verdade, não tem nenhuma raiz aí social, familiar, psicológica. A raiz pode ser biológica, pode ser cerebral. Então, essa disciplina de neuroeducação, bases neurológicas da aprendizagem, ela está aqui no curso de vocês para colocar pulga atrás da orelha em determinados diagnósticos Isso eu acho que, mãe, você precisa procurar um neuro para o neuro investigar o que está acontecendo.
Porque aí o neuro investiga e te dá o retorno. Essa criança volta para você com dados neurológicos que vão dizer: tá tudo certo, então a raiz é psicológica. Então você vai ter que investigar socialmente o que está acontecendo. Ó, deu uma disfunção. Os neurônios estão se comunicando de forma diferente. Opa, a raiz não é psicológica. A raiz é neurológica. E aí vai ser um trabalho entre o neuro e você. Aí o que eu vou fazer se eu não sou neuro? E o que eu vou fazer no consultório de psicopedagogia se já foi constatado que a questão dessa criança, desse adolescente, desse adulto é uma questão medicamentosa? Ele vai tomar remédio, ele vai fazer uma cirurgia, ou ele tem um caso crônico. Você, psicopedagogo, psicopedagoga, vai dentro do seu consultório mediar os processos de aprendizagem dessa criança enquanto ela está em tratamento neurológico. O que significa mediar esses tratamentos? A criança está sendo acompanhada pelo neuro, está tomando os medicamentos e a disfunção que ela tem no cérebro está mudando, ela está voltando a funcionar normalmente. Mas enquanto isso, ela continua estudando, ela continua se relacionando com outras pessoas. E você no consultório de psicopedagogia vai dar ferramentas, instrumentos para que essa criança socialmente consiga caminhar. Como assim, professor? Vou dar um exemplo de questão de disfunção, né, neurológica. Crianças autistas têm uma área do cérebro responsável ao comportamento, né, diferente. As estruturas da amígdala de uma criança autista, elas são um pouco diferentes. Então, o cérebrozinho de um autista é diferente do cérebro de um não autista. Ponto 1. A amígdala, ela vai regular coisas como, por exemplo, o nosso comportamento e a nossa sensibilidade a determinadas questões de ordem emocional. Se a amígdala funciona diferente, logo essa criança vai ter um comportamento, atitudes diferentes. Aí você vai dizer assim: tá, professor, e aí o que eu faço como psicopedagogo? Você vai trabalhar regras sociais que não vão fazer sentido nenhum para essa criança, porque a amígdala dessa criança funciona diferente. Mas você vai dizer: olha, você precisa fazer isso porque você precisa fazer isso. E aí, quais são técnicas normalmente que são trabalhadas nesse perfil? Olha, você precisa levantar a mão quando você quiser falar na escola. Mas eu gosto de falar na hora que eu quero falar. Tá, mas você precisa levantar a mão. E aí essa criança, ela vai aprender, né, ela vai ser orientada dentro do seu espectro, obviamente, né, eu dei o caso de um oralizado, em passo a passo, o que a gente pode chamar de set list, né? Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Há um caso muito legal com crianças do espectro autista em nível Asperger, que é quando você trabalha folhas com expressões faciais. Eu não sei se vocês já viram. São assim, umas folhas com feliz, aí tem um desenhozinho de uma criança sorrindo. Triste, desenhozinho de uma criança triste. Animado, uma criança comemorando. Desanimado, uma criança desanimada. E aí essa criança, ela pega aquilo como se fosse um guia, sabe? Uma tabuada. E diz assim: eu tô feliz. E dá um sorriso artificial. E quando tá triste, eu tô triste. E faz a carinha de triste. Por quê? Para a associação lógica e emocional dessa criança, aquelas caras não correspondem à felicidade ou tristeza. Porque o funcionamento do cérebro é diferente. Aí você vai dizer assim: então, professor, eu estou fazendo o quê? Eu estou enxugando gelo? Não, você não está enxugando gelo. Você está organizando essa criança para que ela funcione na escola. Você está oferecendo ferramentas para que ela funcione dentro do ambiente escolar. Aí você vai dizer: professor, e por que eu ofereço essas ferramentas? Ou por que o consultório de psicopedagogia oferece essas ferramentas? Aí a gente vai trabalhar o conceito da necessidade especial. Como assim? Pensem comigo, pessoal. Se uma pessoa nasce sem as duas pernas, ela vai precisar de algumas ferramentas de locomoção. Ela vai precisar de uma cadeira de rodas, em alguns casos ela pode ter pernas mecânicas, né? Então, há uma ferramenta aí. Quando a necessidade especial, a necessidade educacional especial, ela não é motora, física, mas sim cognitiva, eu também vou ter que dar ferramentas. Só que as ferramentas, elas são ferramentas atitudinais, são ferramentas de atitude, não são ferramentas físicas.
Entende? Não é um lápis, uma caneta, um óculos, uma bengala, uma muleta, uma cadeira. São coisas que ele vai ter de fazer na prática dele para que a coisa flua. Entende? No documentário, por exemplo, tem a história de um senhor que se chamava Clyde, e ele foi um dos Clyde Harry, né? Que ele traz pra gente uma discussão muito grande, e ele ajudou pra caramba a neurociência a avançar, que foi por conta de amnésia. Não sei se vocês viram, não sei se vocês viram ao documentário já, mas tá lá pelo meio. É a história de um casal, inclusive é uma história de amor até muito bonita. Porque há mais ou menos 40 anos ele sofreu um acidente e teve as áreas mais profundas do cérebro afetadas, em que a memória dele de curto prazo não migra as informações para a memória de longo prazo, que é uma coisa que a gente vai falar na semana que vem. Na próxima aula. E o que acontece? Ele guardou na memória dele tudo que diz respeito, esse senhor, né, o Clyde Harry, ele guardou tudo que dizia respeito a coisas antes do acidente. E do acidente para frente, ele esquecia tudo que era falado para ele. A profissão do filho, né? A profissão do filho ele não lembrava, né? Que tinha netos. Que tinha netos. Eu assisti, foi de uma mulher, não. Ela que perdia a memória e ele tentava resgatar o tempo inteiro. Eu vi isso, acho que foi o contrário. Isso foi um filme, inclusive. O Clyde Harry inspirou ao filme como se fosse a primeira vez. Que eu não sei se é muito sessão da tarde. É muito bacana, mas é muito legal. Como se fosse muito legal. Primeira vez, deixa eu mostrar a capinha que talvez vocês lembrem dele. Esse aqui, ó. Com Adam Sandler. Não, já vi esse daí também. Não, o que eu tô falando é de um casal já idoso. E eu não lembro o nome do filme. É muito Sessão da Tarde também. Sim. É muito Sessão da Tarde. E é um casal... esse é... Hein, Márcia? Esse daí eu acho que ela tem Alzheimer. Isso, um casal ela esquece das... Mas eu acho interessante a maneira que ele lida com aquilo e que é bacana, né? O que quando os filhos perdem a paciência e ele ali, então eu acho interessante. Eu não lembro o nome do filme também, não. Diário de uma Paixão, eu acho. Diário de uma Paixão? Eu não lembro o nome. Se puder ver também é muito legal. Olha que legal, várias dicas de filmes bons. Eu tenho um filme, vocês vão até achar engraçado. Essa é a capa. Eu tenho um filme muito legal. Professor, Fernanda aqui. É porque eu não sei porque que tá com o nome do meu marido no coisa, mas sou eu. Aquele filme Mãos Talentosas, a história do Ben Carson. Sim. Eu sempre passo para meus alunos, que eu acho incrível aquela história. Aí no início do filme mostra lá do documentário da maneira de treinar o cérebro dos fuzileiros, né? E a mãe dele, mesmo analfabeta tal, ela usou dessa maneira, eu não sei se eu estou errada, de treinar o cérebro dos meninos, né? Ao estudo, e o menino aparentemente que não aprendia nada, que não conseguiu, né, ser o primeiro cirurgião a fazer a trabalhar com a separação lá dos siameses e tal. Acho incrível essa história. Sim, e esse é o ponto central, pessoal. A gente consegue programar nosso cérebro para fazer inúmeras coisas. A gente não pode confundir isso que a neurociência dá para a gente, esse conhecimento que a neurociência dá para a gente, inclusive a gente vai discutir questões aqui, dentro da aula de hoje e da próxima, que não podem virar armas em nossas mãos, porque a gente não é médico. Mas a gente tem ferramentas aqui para criar o que a gente chama de pseudociência. O que é uma pseudociência? É uma falsa ciência que usa a base científica para fazer coisas diversas. Essa pseudociência se chama PNL. Já ouviram falar?
PNL é a programação neurolinguística, que é o que muitos coaches fazem, né, que dizem assim, tudo que você acreditar se torna realidade. Você programa seu cérebro para fazer o que você quiser. O que você planejar, seu cérebro cria caminhos para que aconteça. Aí ele conta normalmente. Eu era pobre, muito pobre, eu pus na minha cabeça que eu era rico, e eu me organizei, e fiquei rico. Né? Há uma brincadeira. Os coaches motivacionais. Há uma brincadeira sobre isso. Suba até o 18º andar de um prédio e programe em sua cabeça e diga assim, eu vou voar, e pula para ver se vai dar certo. Tenta fazer para ver se vai dar certo. Professor, Oi. eu empreendi um detalhe no começo da sua explanação. Para variar, a galera que já me conhece sabe que eu tenho um filhote que tem autismo. Onde você disse que o cérebro autista tem uma característica diferente. Mas o que a gente escuta a maior parte das vezes, o meu, pelo menos das experiências que eu tive com médicos, neurologistas e tudo, que não existe essa regra. Todo autista tem essa alteração. Alguns podem ter, o que facilita um pouco o diagnóstico, e outros não. O que acontece, Jô, é que temos em nosso cérebro cada um de nós temos um cérebro que tem uma estrutura diferente. Né? O cérebro é como uma impressão digital. O que estudos muito recentes demonstram dentro das neurociências é que há dentro da estrutura cerebral do autista, sempre próximo entre o hipocampo que é a parte relacionada à memória especificamente, o hipocampo, o hipotálamo, e a amígdala, especificamente a amígdala, em especial a amígdala, há alguma marca estrutural diferenciada do resto da população não autista. Essa marca, ela pode ser muito acentuada, e aí são os casos de espectro autista mais amplo, né, as generalidades, ou menos, quase imperceptível, que é o caso do espectro em nível Asperger, né? E dentro do mais e dentro do mínimo tem as variações. A questão é, no nosso país, aqui no Brasil, a gente não tem maquinário, a gente vai ver, que desenvolva exames de imagem claros o suficiente em nível 3D, que demonstrem as estruturas mais profundas do cérebro e mostrem essas áreas com diferença. Não são áreas danificadas, não. São áreas diferentes, com uma estrutura diferenciada. Então, por exemplo, o hipotálamo ele tem uma estrutura interna e uma estrutura externa. Qual é o exame mais clássico que se faz aqui em neurologia no Brasil? A TC, a tomografia de crânio. Ressonância TC. E a ressonância magnética, né, específica. E aí, quando a gente faz a ressonância e quando a gente faz a TC, a gente tem acesso às áreas superficiais e internas do cérebro. Mas a gente não tem acesso direto a interno e externo em forma 3D. Então, na verdade, eu tenho uma foto meio borrada do cérebro. Eu não tenho uma foto real do que tem ali dentro. E eu só consigo ter acesso a isso de 2 jeitos. Jeito 1, frenologia, que a gente não faz mais. Tira o crânio, tira o escopo do crânio, abre e olha. Ah, não, vamos olhar. Não se faz isso, obviamente, hoje. Opção 2, um aparelho de ressonância magnética que faz a leitura elétrica do cérebro, chamado fMRI. fMRI, né? Ele é um medidor de frequência eletromagnética que não temos ainda no nosso país. Então, só com fMRI a gente consegue ver em 3D, sabe? Por cima, por baixo, por trás e pela frente. E aí, como é muito seguro para os nossos médicos, disse que, né, se não tem... Eles preferem dizer que não é regra, mas assim, ainda assim a gente convive com muita gente, estão submetidos a exames um pouco diferentes quando tem alcance. Meu filho já fez ressonância, já fez mapeamento, não sei quantos mapeamentos,
cerebrais, etc, etc e tal. Todo tipo de exame que a gente consegue fazer, mas mesmo assim, eles olham. Esse psiquiatra atual do meu filho diz que eles demonstram nesse mapeamento ou na ressonância que eles têm um cérebro muito excitado, digamos assim. Mas nada além disso. Eles não falam em nada além disso, porque diz que a maioria não apresentaria essa diferença e seria um completo diagnóstico clínico. Aqui, entendeu? Por isso que eu perguntei, quando você falou, eu fiquei... Muito boa a sua colocação. E, inclusive, essas discussões sobre a medicina. Né? Recentemente, uma aluna aqui da turma me procurou para falar sobre a síndrome de Munchausen. A síndrome de Munchausen é uma em que a pessoa acha que está doente e engana os médicos com relação à doença. É diferente da hipocondríaca. Né? A pessoa com hipocondria é uma pessoa que fala sobre doenças, mas ela não necessariamente se autodiagnostica a ponto de procurar médicos e tratamentos. E existe a síndrome de Munchausen por transferência, que é aquela, ou chamada síndrome de Munchausen por procuração, que é quando alguém acha que um cuidado dele tem uma doença que não tem. Então você tem um filho e você diz, meu filho tem tal doença, e começa a procurar médicos e tratamentos e abordagens, etc, etc. Isso veio à tona porque tem uma série nova no Netflix que conta a história de uma menina que passou por isso com a mãe. A mãe disse que ela tinha várias doenças, inclusive que não andava, só que a menina andava, e a menina passou a acreditar que não andava, começou a andar na cadeira de rodas. Fez uma cirurgia no estômago sem ter nada, instalou um tubo de alimentação sem precisar. Raspou a cabeça porque a mãe disse que tinha leucemia, e a mãe levantava campanhas financeiras na internet para conseguir dinheiro para as cirurgias. Uma loucura só. Professor Vitor, fui eu que perguntei para o senhor, Fernanda. Eu vi esse documentário que você me mandou, achei assim incrível. E aí a minha pergunta porque eu tive uma prima que o exame, a barriga dela cresceu, o exame de sangue dela deu positivo para gravidez, e quando foi para a primeira ultra, não tinha bebê nenhum. Né? Aí eu entendo dela mesmo, né? Alguma coisa no cérebro dela. Agora, como os médicos operaram a menina no estômago sem ela ter nada, será que eles não viram que não tinha nada? O organismo também compactuou com isso e ela produziu alguma coisa? Eu não entendi essa parte. Fernanda, ótima discussão. Acho muito legal a gente falar dessas coisas sobre o fato nem a medicina que se diz tão exata, né, tão cartesiana, ela dá umas escorregadas. A síndrome de Munchausen é um desespero muito grande para os médicos, porque, né, enfim, pode causar uma série de problemas. A medicina, ela trabalha com exames laboratoriais e exames clínicos. Na história dessa menina, a mãe dizia que tinha perdido no furacão os exames clínicos. Eu lembro. E aí, o que acontece? Se é uma emergência, digamos assim, uma crise de apendicite ou uma obstrução intestinal, e você diz isso, e diz que tem exames, e você não tem como fazer um outro exame, porque o tempo poderia significar a morte, entende? E a criança está dizendo que está com dor. Opera-se. Entendi. E aí a criança acabou de fato, o organismo dessa criança acabou de fato desenvolvendo algumas características. E esse é um ponto central aí da discussão. Tipo uma coparticipação ali, né? Uma conivência, mais ou menos, que acontece, né? Isso. Fica uma codependência da doença da mãe, no caso. Quem quiser saber e assistir esse documentário, se chama Querida Mãe Morta, ou Querida Morta Mãe, alguma coisa assim. Coloca o link, professor. Coloca o link, sim. A gente tem esse documentário lá no YouTube. É muito curioso porque, no final das contas, a menina arquiteta o assassinato da mãe, porque era o único jeito dela conseguir fugir disso tudo. E eu não estou falando de um filme, eu estou falando da vida real. E aí essa discussão toda... Professor Anderson, está pedindo para entrar.